Fala galera, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @Edu Andriotti. Esse é o assunto do dia. E o assunto do dia de hoje é César Pinares e a polêmica no final do jogo de ontem, onde o Grêmio mais uma vez empata, dessa vez com o Santos por 3-3, mas isso é assunto para amanhã. Hoje a gente vai falar do Pinares. O Pinares, primeira coisa, vamos situar quem é Pinares, né, cara? Vocês lembram que o Grêmio, perto de fechar a janela, estava louco atrás de um articulador, um cara que pudesse substituir Jean-Pierre ou então revezar de função, enfim, mais um articulador no time no lugar do Jean-Pierre ou para acompanhar Jean-Pierre no grupo. O Grêmio foi atrás de muitos nomes, se especulou muito e daí aos 48 do segundo tempo o Romildo entra numa rádio dizendo que tinha fechado com o articulador, começou a se especular muita gente e surgiu o nome de César Pinares, meio-campista da seleção chilena. O Pinares veio por causa da pandemia de jogos da seleção, acabou não podendo ser inscrito na Copa do Brasil, por exemplo. Pinares não pode jogar contra o Palmeiras, é bom a gente deixar bem claro. Pinares, que na seleção chilena e na Universidade Católica do Chile jogava mais pela direita, uma espécie, guardadas as devidas proporções, de Everton Ribeiro. Ele do meio campo ele acaba fazendo a diagonal, né? Um cara como o Alisson que faz corredor, como o Luiz Fernando que faz corredor. O Pinares ele era um meia jogando pela direita que fazia muita diagonal. No time do Grêmio geralmente quem faz essa diagonal é o lateral direito, muito na figura do Vitor Ferraz. O Léo Moura fazia muito isso também, essa diagonal aí. Mas enfim, Pinares vem para o Grêmio, só que o Pinares acaba não sendo muito aproveitado, até porque o Pinares não se credencia à titularidade. O Pinares entrou, jogou bem contra o Vasco, me lembro, ele fez um golaço inclusive, mas depois disso, sinceramente, eu não vi nada demais do Pinares. Até achei ele meio fora de forma, enfim, mas não tô aqui para falar do peso dele, né? Mas enfim, cara, o Pinares não mostrou a que veio ainda. Eu não vi grande coisa nele, eu tive uma grande expectativa, a torcida do Grêmio toda se criou uma grande expectativa sobre o Pinares. Enfim, Pinares ficou no banco e todo mundo começou a estranhar como que um cara titular de seleção chilena é reserva no banco do Grêmio e muitas vezes preteridos até por Tassiano. E muito se falou, criou-se toda uma ladaia em volta do jogo contra o Coritiba, em que o Grêmio entrou praticamente com o time reserva e o Pinares não jogou, não entrou como titular. Daí começou a se falar que Pinares seria reserva do time reserva. Vamos começar por aí. Uma, que Pinares não é reserva do time reserva, porque o Pinares ele tem duas possibilidades de entrar no Grêmio. Normalmente, né, se o Renato resolver botar ele de goleiro, é para botar ele de goleiro também, né? As áreas do treinador. Mas, corretamente, Pinares tem duas funções para exercer no Grêmio. Uma pela direita, né? Que foi o que eu falei, fazendo aquela ali que ele fazia na Universidade do Chile e também na seleção, coisa que o Grêmio não utiliza muito, aquele cara na direita, aquele meia na direita que faz a diagonal, que não é o caso do time do Grêmio, não que não possa jogar ali, o Renato pode mudar a característica do time e colocar ele ali. E na função principal dele, que é para a qual ele foi contratado, principal para a qual ele foi contratado, que é a do Jean-Pierre. O que aconteceu no jogo contra o Coritiba? O time quase todo reserva. Só jogou dois titulares. Quem foram os titulares? Jean-Pierre e Alisson. Exatamente nas duas funções que o Pinares exerce. Então, o Pinares não é reserva do time reserva. Se Alisson ou o Jean-Pierre principalmente não tivesse jogado e ele não entrasse, aí poderia ser falado isso. Mas não foi o caso. As duas funções que ele pode exercer, os titulares jogaram. Então não tem ladaia nenhuma, não tem essa reserva de reserva. Não existe essa possibilidade no jogo contra o Coritiba. Beleza, passamos para o jogo do Santos. Só eu aqui olhando o meu roteirinho. O Grêmio está ganhando do Santos 3-2, 40 do segundo tempo, 42 por aí. Vai o Alexandre lá chamar o Pinares para entrar no jogo. Lembrando que o Jean-Pierre já tinha saído e o Renato escolheu o Maicon, né?
geralmente seria o Pinares, mas ele preferiu o Maicon, até achei uma boa escolha. Eu acho que o Maicon ali naquela de articulador pode funcionar devido à forma física dele. O Pinares foi chamado e o Pinares pega e mete não vou. E daí todo mundo se culpa, como aí, amiguinho? Como assim tu não vai, irmão? Tá te chamando, não vai. E daí começa toda a polêmica, teria o Pinares se negado a entrar? O que aconteceu pro Pinares não jogar? Enfim, temos duas versões, aliás, três, né? Tem a oficial e a versão 1, né, dos colegas e a versão 2 dos colegas. Vamos à oficial. O Renato na coletiva falou que Pinares sentiu um desconforto muscular e que não entrou por causa disso. Que até ia falar com o Alexandre depois, enfim, mas oficialmente o Grêmio fala isso. A primeira e mais polêmica, que Pinares estaria brabo por ter sido preterido por Tassiano e por estar jogando pouco e por estar insatisfeito pelas escolhas do Renato e das poucas chances, não quis jogar. Bom, cara, se isso for verdade, é um completo desrespeito, não só com o Renato, mas com o Grêmio, que o Grêmio paga o salário dele, e o Grêmio paga o salário dele e não diz que ele tem que ser titular, reserva, que ele tem que entrar com 2, com 3 ou com 80 minutos. No momento que ele é chamado, ele tem que entrar. É um desrespeito com os colegas, porque não tem essa, cara, é uma equipe, tu tem que estar lá pronto para qualquer momento. Então, se isso aconteceu, Pinares tem que voltar hoje para o Chile. Mas entra a versão 2, que é a versão que outros colegas pegam e falam, que confirmam a versão oficial do Grêmio, que ele realmente sentiu. Por quê? Pessoas que estavam na arena, colegas que estavam na arena, viram Pinares sair mancando, né? Ali ele saindo do campo, ele mancando, e também todo jogo em que após o jogo, os jogadores do banco de reserva que não entraram no jogo, eles fazem um trabalho, tipo uma espécie de regenerativo, enfim, eles fazem um trabalho físico pós-jogo, e o Pinares não teve condições ou não participou desse trabalho físico. Então o Pinares sai mancando, o Pinares não participa do trabalho físico, e o Grêmio oficialmente fala que ele sentiu um desconforto muscular, enfim, não estava bem, preferiu não arriscar. O que eu acho? Eu confio nessa versão do Grêmio, confio nessa versão que alguns colegas, aliás, colegas que batem muito no Renato, falaram isso. Então, se tem colegas que batem no Renato, vão defender o Renato no momento desses, eu acharia muito difícil. Por isso eu acredito que sim, que Pinares sentiu alguma dorzinha, um desconforto muscular, e por isso não entrou em campo. Até porque se ele não entrasse, seria um desrespeito total, seria uma falta de profissionalismo, aliás, seria uma baita de uma perna, né? Ia meter uma baita de uma onda o seu Pinares. Acredito eu que não é o caso, então a gente pode apagar esse incêndio que estava começando a crescer dentro do vestiário do Grêmio. Pinares não se sentiu bem, se sentiu desconfortável e não entrou, e fim de papo, baile que segue, não adianta nada, é o Grêmio. Eu sou Eduardo Andriotti e amanhã eu tô aqui de novo. Um forte abraço a todos.